Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da Comunidade Mateada. Meu nome é Karina Andrade e hoje a gente vai falar sobre planejamento. A gente vai fazer um planejamento enxuto, né? Tem um documento disponível que a gente criou, reunindo 3 passos básicos essenciais para um planejamento de um blog, que é o benchmarking, a definição do público-alvo e a criação de personas. Eu sei que quem está querendo criar blog para ganhar dinheiro quer logo botar o blog no ar e não quer ficar preso em planejamento, mas isso é importante, a gente não começar a correr para qualquer lado, para definir como que vai ser escrito o conteúdo, as pautas, né, quem que eu espero que chegue no meu blog, tudo isso vai ajudar muito, tá, no planejamento e na execução e na análise também dos resultados depois. Então, dedica o teu tempo a isso, até porque é um planejamento fácil de fazer. A gente criou um documento, eu vou compartilhar a tela com esse mesmo documento que está disponível para vocês baixarem. Deixa eu ver aqui o modelo. E eu vou mostrar esse documento aqui agora, vou falar sobre as definições e como preencher ele para começar bem o projeto aí. Ele começa pelo benchmarking, que é uma análise competitiva, né? Basicamente, a gente vai definir aqui os três principais concorrentes aí da área que, onde eu quero criar o meu blog. Quais são os 3 blogs com quem eu vou concorrer nas buscas, principalmente. Então, eu posso fazer lá algumas buscas no Google sobre assuntos que eu quero escrever e ver quem é que está aparecendo ali na primeira página, nas primeiras posições, e selecionar ali blogs do tipo assim, eu queria ter um blog como esse, é um blog nesse estilo aqui, com esses assuntos aqui que eu gostaria de fazer. Então, eu vou listar esses blogs aqui nesse documento, tá? Eu indico que sejam 3, para a gente ter uma amostragem maior, não adianta ficar comparando com um só, vai acabar que vai virar uma cópia desse blog que já existe. Então, analisa 3 até para ter mais ideias do que fazer, pegar o melhor de cada um ali. Depois que eu listei aqui, defini, através de pesquisa, de busca, quais são os meus concorrentes, aqueles concorrentes que eu estou mirando, que eu quero ser igual a eles, eu vou preencher essa planilha aqui, ó. Pode até substituir os nomes aqui, depois tá concorrente, né? Posso botar o nome certinho aqui. E aí eu vou ir passando aqui, ó. Páginas indexadas no Google. A gente pode descobrir o número de páginas indexadas no Google usando alguns comandos, que é aquele comando site 2 pontos, domínio, eu vou saber quantas páginas do site tem indexado no Google. E eu vou comparando aqui, eu vou anotando, tá? Se eu já tiver o meu blog no ar, eu posso criar uma coluna a mais aqui e colocar o meu blog aqui para ir comparando. Ao longo do tempo é legal fazer isso. Adicionar uma coluna aqui e comparar o meu blog com esses concorrentes. Descobrir quantas páginas esse site tem indexado no Google para ver o volume de conteúdo que esse blog já tem, para eu mirar isso, né? Tráfego estimado. Tem algumas ferramentas que estimam o tráfego. Ubersuggest é uma delas. Ubersuggest, não sei como é que fala. SEMrush, acredito que também, tá? Apesar de serem ferramentas pagas, elas têm ali a conta gratuita tem uma limitação de área de consulta, mas a gente consegue realizar umas pesquisas e conseguir essa informação lá, né? E eu não sei se o Ahrefs também tem essa informação, mas o Ubersuggest e o SEMrush tenho certeza que tem o tráfego estimado. Não é um dado exato, a gente não tem acesso ao Google Analytics lá, nos relatórios do concorrente, mas a gente tem uma ideia aqui do tráfego estimado, tá? Principais palavras-chave, nas mesmas ferramentas, Ubersuggest e SEMrush também vão te dar um relatório de palavras-chave que você consegue consultar na conta gratuita, tá? Autoridade do domínio, nas mesmas ferramentas, ou na Moz, tem a ferramenta, acho que é Open Site Explorer, da Moz. Também a gente consegue descobrir qual é a autoridade do domínio, que é o Domain Authority, né, do blog, que eu posso colocar aqui para comparar. Tamanho médio dos conteúdos, esse é um pouco mais manual, né, vou pegar alguns conteúdos, quantos eu puder, quanto mais melhor, e vou ver o tamanho médio do conteúdo em palavras. Até vou botar aqui, gente, anotando essa informação, em palavras. Tá? Quantas palavras, normalmente, quando a gente está falando de produzir conteúdo, de redação, a gente mede um texto por tamanho de palavras. Vejo qual é o tamanho em palavras ali dos principais conteúdos ou dos últimos 5 conteúdos de cada um, por exemplo. Todos têm 1000 palavras, pelo menos. Então, eu já sei que tamanho que tem que ter o meu texto também, tá? Porque eu concorrer com um blog que escreve textos de 1000, 1500 palavras, eu vou lá e escrevo um de 500 palavras, já é um indicativo de que que o meu conteúdo está mais pobre, né, que tem menos informação. Então, essa é uma informação importante. Quantidade de subtítulos.
Por que isso? Porque quantidade de subtítulos. Quando o conteúdo está organizado com subtítulos, com H2, ele, primeiro, provavelmente ele tem mais informações estruturadas, organizadas. Ele também é os H2, as palavras-chave em títulos também ajudam na otimização técnica de SEO. Então, geralmente já é um conteúdo mais otimizado, já é um conteúdo mais pensado. Então, se meu concorrente está criando textos que tem 5, 6 subtítulos ali, o conteúdo está quebrado em subtítulos, eu já tenho que pensar que eu também tenho que fazer mais ou menos dessa forma, porque geralmente é a forma que o Google gosta e entende melhor o conteúdo. Quantidade de links internos. Também a linkagem interna é uma coisa importante em SEO e é uma coisa importante na experiência do usuário também, para estimular ele a continuar navegando e consumindo mais informação dentro do blog. E só que também tem que ponderar isso, não posso encher de link o meu texto, tem que botar em palavras estratégicas que realmente vão agregar alguma coisa. Então, eu tenho a noção de como os meus concorrentes estão fazendo isso, essa estratégia, quantos links, quais links, né? Em que momento que esse link aparece, também é uma boa forma de definir como serão os meus links internos no meu blog. Quantidade de imagens por post. Tá? Os meus concorrentes estão usando imagens, não estão usando, usam várias, usam infográficos, ou são fotos, né? A gente está falando de quantidade aqui, mas quando tu estiver analisando, você já vai pegando esses insights, né? De como é que são essas imagens. Quantidade de categorias no blog. Tá? Isso também é legal de analisar. Vai lá, olha no menu de categorias, como que essas categorias estão organizadas. Tem um monte de categorias, tem só algumas e depois tem subcategorias. Ali você já vai ter insights também dos temas, dos tipos de conteúdos que tu vai escrever e de como organizar. Essa organização, essa estrutura de categorias aí também ajuda muito no SEO, ajuda muito na usabilidade do site. Normalmente, quando eu entro num blog e vejo que ele tem categorias bem definidas, tem subcategorias, eu já vejo que é um blog organizado, um blog estruturado, pensado no Google. Então, é uma ótima maneira também de se inspirar nos concorrentes, através das categorias. Frequência de atualização, importantíssimo isso aqui. Dependendo do assunto, do tema que eu estou escrevendo, eu tenho que ver, meu concorrente o concorrente que eu quero mirar ali, ele está escrevendo todos os dias, por exemplo, então, assim, eu tenho que ter disponibilidade para escrever todos os dias também, porque senão, provavelmente, eu vou ficar para trás. Então, pondera isso também, né? E dependendo do assunto, se eu vou fazer um blog de notícias, por exemplo, não é só todo dia, é a todo momento, né? O blog de notícias tem que estar sempre atualizado. Então, e alguns blogs eu vou escrever uma vez por semana e é isso, e tá ótimo. E essa frequência tá ótima. Então, por isso que é importante analisar a concorrência, né? Dentro desse nicho de mercado, o que é o padrão, né? Quantos conteúdos por semana é ok. E se divulgam os conteúdos nas redes sociais, se as redes sociais são usadas. Esse blog também é presente no Instagram, também é presente no TikTok, né? Como que eles usam esses conteúdos do blog nas redes sociais ou não usam, são coisas totalmente independentes. Então, também é uma boa maneira de estudar a concorrência aqui. Depois que eu respondi essas perguntas sobre os concorrentes, comparei aqui e começo a achar padrões entre eles para ver o que está dando certo. Tem mais algumas perguntinhas. Que diferenciais você pode trazer para o seu blog em relação a esses concorrentes? Depois que eu analisei ele, eu vou começar a ver as lacunas. O que está faltando nesse blog? O que eu poderia trazer de legal, de formato, de assunto? Ou como é que eu poderia agregar de alguma forma? Né? Quais erros você percebe nesse blog que podem ser evitados no seu? Isso aqui também. O que eu vi de que deixou a desejar, né? Ou quais erros, o que faltou nesse blog que eu poderia fazer no meu? Quais boas ideias você viu nesses blogs que podem utilizar no seu? Isso é o básico, né? A gente, desde o início lá, entrou no blog, não qualquer nada se cria, tudo se copia, né? Não tem como a gente ficar reinventando a roda o tempo todo. A gente tem que olhar para os concorrentes, tem que olhar para o que está dando certo para implementar no nosso blog. A partir do básico, que já está funcionando, aí eu vou pensar em mais, né? Ir além e inovar. Agora, as boas ideias, o que já está funcionando nos outros blogs, não é feio copiar. A gente tem que fazer, tem que ir mais ou menos por aquele caminho ali. E que nem eu falei, analisa pelo menos 3 para não ficar copiando exatamente algum blog, né? Tem que ter 3, uma amostra grande ali, para a gente ir pegando o melhor de cada um. Tá, depois daqui eu terminei o benchmarking, tá? Já analisei os concorrentes, já tive várias ideias. Aí, a gente pode definir o público-alvo. Ou tem gente que prefere começar pelo público-alvo, também faz sentido.
O público-alvo, depois eu vou falar de personas aqui embaixo, mas eu já vou falar a diferença de público-alvo para personas. O público-alvo é o grupo de pessoas que eu quero atingir. Eu vou pensar num todo, entendeu? Eu não vou pensar numa pessoa só. Né? Qual é a faixa etária? Eu quero atingir pessoas de 18 a 40 anos, por exemplo. Qual é a faixa, né? A faixa etária. Gênero, são mais homens, mulheres ou os dois? Aí tem localização. Ah, é no Brasil, é fora do Brasil, é numa região específica do Brasil. Escolaridade. A escolaridade é importante para definir como que serão escritos esses conteúdos. Vai ser um conteúdo, se eu vou escrever um conteúdo sobre para advogados, por exemplo, né? Estou dando um exemplo aqui, sobre preparação para a OAB, por exemplo, ou para concurso. Então já vai ter que ser um conteúdo mais técnico, mais aprofundado. Eu vou precisar de gente bem especialista para escrever, para vocês verem como isso vai definindo os rumos da coisa aqui. A escolaridade do meu público, né? Ou não importa a escolaridade do meu público, nesse caso, né? A profissão do público, que vai ajudar também, são um público de professores. Eu vou fazer um blog sobre coisas da educação e o público são professores. Já vai ter uma linguagem ali, mas voltada para esse público, né? Usar termos que são familiares para esse público. Tudo isso vai entrar lá na hora de produzir os textos. Faixa salarial. Por que é importante a faixa salarial? Porque na hora de eu indicar lá um infoproduto, ou mesmo um produto físico, alguma coisa para comprar, eu tenho que saber se eu estou escrevendo para um público que a faixa salarial é, sei lá, até 2 salários mínimos, se eu estou escrevendo para esse tipo de público, eu não posso indicar um produto lá que custa R$1.000. Compra esse curso aqui que custa R$1.000. Eu tenho que trazer para a minha realidade, né? Vou ter que achar infoprodutos e coisas para oferecer e que caibam no orçamento dessas pessoas que estão chegando no meu blog. E principais interesses, né? Dentro aí desse público, desse grupo, quais são os principais interesses, o que eles vão estar buscando dentro desse meu nicho, né? O que desperta o interesse desse público, o que eles vão pesquisar na internet. Isso é uma definição mais global de conteúdo, de público-alvo, né? Tipo, eu estou esperando de público-alvo no meu blog. A persona, que é agora a terceira etapa, a persona ela é uma coisa mais realista, tá? Ela é toda inventada, mas ela é mais realista. Eu vou usar até uma foto da persona, tá? Isso vai ajudar muito se tu vai escrever, ou o redator, porque torna a coisa mais real. Eu vou pensar numa determinada pessoa para escrever um conteúdo ou para definir pautas, né? Aqui eu boto um nome, né? Maria da Silva, boto um nome, de preferência até nem usa Maria da Silva, usa um nome bem realista, porque Maria da Silva é muito utilizada aí como exemplo de várias coisas, né? Botar ali a Cristina de Azevedo, né? Vou criar uma coisa bem real, idade, o gênero, estado civil, profissão, escolaridade, hobbies, tudo isso aqui, ó. Quais são os seus objetivos e necessidades, pensando, né? Dentro desse meu nicho, desse meu assunto, por que essa pessoa está acessando esse blog, por que ela está fazendo essa pesquisa, porque ela tem algum objetivo ou necessidade que vai ser atendido por aquele meu conteúdo, né? Qual é o sonho dessa pessoa, né? Ela tá ali, tá lendo aquele conteúdo, aquilo ali faz parte de um sonho, de um grande objetivo dela, qual é esse sonho? Quais são as suas maiores dores, né, também, o que ela está buscando resolver ali. E eu vou escrever isso aqui da forma mais realista possível, vou colocar uma imagem de uma pessoa aqui. E quando eu for escrever conteúdo para esse blog, eu vou olhar para isso aqui, vou fazer de conta que eu estou conversando com essa pessoa, tá? E aí eu sugiro que se crie pelo menos 3 personas, tá? Com características bem diferentes entre si, atendendo lá a realidade do meu blog, do meu nicho, mas com idades diferentes, se couber ali no público, se eu estou falando de um público ali de 18 a 40 anos, eu vou fazer uma pessoa com 18, vou fazer uma pessoa com 40, vou fazer uma pessoa intermediária ali com 30 anos, né? Para atender a todo esse range que eu defini lá no público-alvo, né? Então, vou mudar aqui a realidade, a profissão, os sonhos, botar bem diferente um do outro, cabendo dentro do meu nicho lá e sobre o que eu quero escrever. E aí, dependendo do conteúdo que eu vou escrever, eu vou olhar para essa persona aqui e vou fingir que eu estou conversando com ela, que eu estou resolvendo um problema dela. E isso ajuda bastante na hora de escrever. Então, assim, gente, esse aqui é um planejamento super básico que a gente fez, porque a gente sabe que as pessoas, quando começam um projeto, elas estão ansiosas para colocar logo no ar. A gente não vai ficar planejando aqui durante meses. A gente vai fazer esse planejamento aqui, definindo o benchmarking, analisando muito bem a concorrência, onde a gente vai ter vários insights, entender como é que a gente está chegando nesse mercado.
Vamos definir o público-alvo aqui para saber com quem que a gente está conversando e definir as personas para ajudar na hora das estratégias, na hora de escrever. E esse documento aqui vai te ajudar muito, vai ajudar a tua equipe, se tu tiver uma equipe de redatores, ou um SEO, ou alguém que faz anúncios, vai ajudar muito ter esse planejamento. Tá? Esse documento está disponível para baixar na comunidade, para tu preencher, fazer uma cópia ali, preencher com os teus dados, com as tuas informações ali, com a tua realidade. E se tu tiver alguma dúvida também, a gente vai continuar te ajudando a preencher. Esse documento tem que ser revisado, muito importante destacar isso. Esse documento ele precisa ser revisado de tempos em tempos, atualizado, muitas coisas você vai ver que não faz sentido, então tu vai ter que ajustar. E faz parte, é assim mesmo, tá? Não quer dizer que tu errou no começo, quer dizer que foi corrigindo a rota aos poucos, tá? E é isso, a gente espera que esse planejamento te ajude muito. Se tu tiver alguma dúvida, a gente está disponível para ajudar a responder essas perguntas, a tornar o teu planejamento ainda mais específico, ainda mais alinhado com os teus objetivos e com os objetivos do teu blog, tá bom? Obrigada por mais essa aula e a gente se vê em breve de novo.